Estamos começando o programa Tribuna na TV deste sábado, dia 7 de março. Dia 7 de março, véspera do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E por isso mesmo, eu não poderia abrir o programa, não poderia trazer para o programa hoje alguém que não fosse uma mulher, e que não fosse, para mim, um ícone como mulher. Eu a conheço, já conheci há muitos anos, tivemos o privilégio de trabalhar juntos. Uma mulher que sempre me impressionou, primeiro, pela beleza física, beleza interior, pela coragem, pela inteligência, pela simpatia e simplicidade. Por isso, eu quero dar um grande bem-vindo para você, Luciene Cruz, a jornalista, uma das pioneiras no jornalismo aqui de Itajaí. Trouxe muito, uma das minhas mentoras no jornalismo, digamos assim, porque aprendi bastante contigo. Talvez não de ensinar, mas de observar a tua postura como jornalista. Muito obrigado, Luciene, é um prazer ter contigo aqui nessa tarde. Bem, Adilson, eu estou emocionada. Eu acho que essa apresentação tão amorosa e tão coração me emociona, porque eu sou movida à emoção. E é claro que você tem a temperança da racionalidade, mas esse carinho, e eu diria para ti que não é fazer um bate-volta, mas é te dizer assim, a vida nos colocou numa mesma caminhada, e essa sensatez, essa sensibilidade, a competência que tu tanto viu em mim, e que para mim hoje é uma surpresa, porque eu não poderia imaginar, eu te digo mesmo. Muito obrigada. Uma criatura que veio silenciosamente e fez essa caminhada, tem feito, porque continua nessa área do jornal, com tanta primazia, com tanta simplicidade, mas muito focado. Obrigada, pelo convite. Fico muito feliz. A Luciene, ela, digamos assim, o jornalismo em Itajaí ele teve uma virada de chave ali na década de 80, dos anos 80, nos anos 90, porque era uma coisa meio que era, sabe escrever, sabe? Então vem cá, vem ser jornalista aqui. Nós não tínhamos aqui uma faculdade de jornalismo, nós não tínhamos profissionais que eram formados. Eu não sou formado em jornalismo, mas tens a competência nata. Obrigado. És um escritor, mas sabes disso. Escritor, sim. Sim, aqui está um grande presente. A Luciene, ela estudou junto com a Jane na faculdade. Jane Cardoso da Silveira. Cardoso. Ela foi sim minha mentora, dizia, Adilson, é assim que se faz o líder, assim que se constrói. Eu e de muitos outros alunos. Um grande abraço, Jane, desde já, eu tenho certeza que ela vai ver essa reportagem. Com certeza. Essa entrevista. Com certeza. E assim, eu me lembro da Luciene, ela foi a primeira apresentadora de um jornal, um telejornal aqui de Itajaí. Perfeito. Que foi em 1985, 86. 11 de setembro de 1986. Na inauguração da TV Vale do Itajaí. Exatamente. Hoje, a NDTV, que está aqui ainda firme e forte. Éramos da época do Redondo, no edifício famoso, do edifício Redondo. Era o 12º ou 14º? 14º. Era a sede da TV Vale do Itajaí na época. Exatamente. Com a Renilda. A Renilda estudou com vocês também? Não, a Renilda estudou em Curitiba. Eu e Jane fizemos federal. Na época não tínhamos em Itajaí ainda. Tínhamos a faculdade, não era ainda a universidade, e não tínhamos o curso de jornalismo. Fizemos em Florianópolis, mas na época eu trabalhava na RBS TV, era repórter, e o gerente diário, o meu coordenador, meu chefe de jornalismo, ele dizia, fica em Florianópolis, vamos continuar a caminhada, vamos, eu digo, os mestres que ali estavam a ensinar, e eu queria voltar para a terra. Eu sou, a família Rebelo e Cruz, somos de Porto Belo, meus pais são de Porto Belo, eu nasci em Itajaí, vieram para cá na década de 60, fazer a vida, como se diz, e eu sou uma itajaiense ferrenha, eu amo a terra, eu fico orgulhosa de ser uma itajaiense, a Papaciri, como queiram. E aqui a gente também iniciou a carreira profissional. Então eu comecei a trabalhar como apresentadora do Meio-Dia, do Jornal Meio-Dia, com o amigo Carlo Antônio, em memória, e fazíamos o Jornal da Noite. Em tempos em que não se fala em tecnologia.
Pois é, vocês não tinham teleprompter, não tinham essas E eu coisas. vou abrir um parênteses, porque eu acho que isso, assim, garantiu a memória, né? Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, falecida, que tinha uma memória de ouro, detalhes. E o que acontecia? O teleponto não existia e eu recebi um roteiro. Naquela época, no início, eu não era editora do Jornal do Meio-Dia. Quando tivemos depois, quando o Alberto Russo, o nosso Betinho, assumiu a coordenação, a Renilda foi para outras paragens, assumiu a coordenação de jornalismo, eu passei a fazer edição, então eu fazia, claro que o roteiro as matérias do jornal. antes delas iriam lá. Tinha o Luciano, né, Custódio, que era o editor de imagem, eu fazendo o conteúdo, sempre monitorada pelo Betinho, mas eu tinha comigo que eu precisava, como se eu respeitar o telespectador, era olhar para a câmera, para aquele foco. Eu queria olhar e não ficar abaixando a cabeça e falando com ele, porque eu achava que aquilo, então eu tratei de decorar. Mas eu sabia que nós tínhamos lá no switcher, que a última palavra, as últimas duas palavras, eu não podia trocar ou mudar, porque eles não iam dar entrada na matéria. Então, havia roteiros de ao vivo, né, por exemplo, havia roteiros em que você cobria um off, então eu não precisava olhar para a câmera, mas a grande maioria era o quê? Era fazer chamada e entrar matéria. E isso foi o meu grande aprendizado, porque quando o teleponto veio, também precisamos nos adaptar. Eu já estava daí na universidade, mas era uma coisa assim que a minha memória foi prodigiosa e muito me ajudou, para que eu pudesse conversar com o telespectador. Ao meio-dia tinha o famoso Agente Ancorar, né, a Jaque fazia o lado social, o lado Jaque Rosa exato, Jaque Rosa, entretenimento. Então cada um nós tínhamos o pessoal do esporte que garantia uma audiência grande, né? Danilo Gomes fazia a parte da comunidade, né? Então a gente tinha que apresentar um jornal e a gente conversava, né, com o telespectador. Sem a gente, na verdade, até nisso a gente fez um aprendizado. Ancorar, né? Mas ancorar e saber comentar, há momentos em que você recua. Esse foi o aprendizado. Tudo era quase que nós tínhamos o impresso, o que nós tínhamos de não analógico até era o fato da gente já ter a TV e possibilitar que o nosso telespectador que reconhecia a gente na rua. Isso era incrível, né? Porque era uma coisa nova para a gente. E aí a gente viu esse andar por muitos anos. Foi... Lembra de algum furo que tu deu ao vivo, assim, não? Furo não, furo que eu digo assim, uma bola fora. Eu diria que isso estamos falando em termos de RBS, então eu estava em Florianópolis, a gente estudando, eu fui fazer uma matéria quando entrou o Leão para ser a marca do imposto de renda. E foi junto com eram cinegrafistas icônicos, assim, porque ainda são vivos, hoje, é claro, estão gozando de aposentadoria, mas eram muito queridos. E o Cardozinho levanta um pé e vai o outro, calmo, mais calmo do que a calmaria. E o que aconteceu? Levaram a gente para Bahia Sul, este Leão pertencia a um circo internacional, e ele estava um adestrador junto com ele, e ele não apresentou em momento algum qualquer característica de avançar ou de urrar, né? Mas o que acontece? O medo está com a gente. O nervoso, eu tinha que fazer uma passagem, eu tinha que, instruído pelo pauteiro, eu tinha que fazer uma passagem. Tudo ia muito bem, né? Eu fui tentando manter a calma, até que eu estou assim, meio que de frente, não muito próxima, mas as pessoas não viam, mas estava o adestrador né, segurando, mantendo isso seguro, né, para não sair nada do registro, mas eu acho que ele estava de tão calmo com sono, porque ele faz assim, quando ele abriu a boca, eu larguei o microfone e saí correndo, mas eu saí correndo. Mas eu também sairia. Eu saí correndo beira-mar assim afora. E isso ficou internamente. E na época a RBS fazia lá no final do ano um rescaldo. Ainda bem assim. que não foi ao vivo, né? Ou foi? Não era ao vivo, era matéria, mas assim, eu disse, como eu não conseguia mais fazer a tal passagem, né, porque eles não queriam só que fizessem off. Eu tinha que fazer ou abertura, ou encerra, ou, enfim, costurar a matéria.
Mas essa foi uma coisa que eu marquei, assim, que eu não diria que foi uma bola fora, mas foi algo que me assustou, porque o inesperado. E ele deu o bocejo e voltou, e aí meio que dormiu. Então eu acho que talvez até tivesse recebido algum remédio, alguma coisa assim. Mas essa ficou muito, muito latente. E também quando houve a inauguração do terminal Rita Maria, a inauguração do novo terminal, eu tinha uma editora que hoje voltou para o Rio de Janeiro, a Rosinha Rubaneto, um anjo de pessoa, uma pessoa que sempre incentivou a todos, né? Já muito grande à época, né? Ela era muito competente. E a Rosinha, eu fui fazer ao vivo à noite e eu tinha que seguir até Chapecó, porque eles estavam entregando a tal de uma rosa para aqueles passageiros, né, que estavam subindo ao ônibus, e tinha antigamente era aquele caminhão, né, que você faz ao vivo, mas eu tinha que fazer ao vivo. Ao invés de eu falar terminal Rita Maria, com o governador da época, com o prefeito, toda a cidade lá estabelecida para a inauguração do terminal Rita Maria. E eu fui falando Maria Rita. Maria Rita. E eu não escutava, porque assim, ainda não estávamos muito adaptados com você ter o fone de ouvido. E eles gritavam, e ela dizia, não grita, porque quanto mais grita, mais apavora. Eu não escutei nada, nem ela falando a maneira, Rita Maria. Então eu lembro que isso ficou marcado, porque eles não... Aí no final do ano, quando eles colocaram as matérias imponentes, essa foi uma, né? A nossa repórter estava emocionada, cooperaram comigo, né? Mas brincaram. Lembro disso. Eu me lembro uma vez, e eu até perguntei isso, porque eu estava em casa te assistindo no Jornal Meio-Dia. Sim. Né? Eu não me lembro qual era, se tinha uma matéria errada ou tu tivesse dificuldade para falar alguma palavra. Terminou o jornal assim, boa tarde. Começou a subir os caracteres, falei pro cara assim, eu quero me matar, bem ao vivo. E vazou o áudio. Não lembro. Eu me lembro, eu ri tanto. Eu lembro que uma lâmpada estourou. Alguma coisa aconteceu. E daí, assim, a gente fica, eu não me admitia errar, né? Porque eu tinha colocado para mim que era mais ou menos uma meta. Eu não iria ler aquilo, mas olha só, me faz lembrar, assim, agora eu vou buscar pela memória, mas essas situações aconteceram. Uma vez estourou a lâmpada e assim, continue com aquele, com você meio que no lusco-fusco, e a gente ia falar até que deu o break, né, para poder entrar o comercial e rapidamente, e dava aquela correria, né? Mas uma meninada, todos mais jovens, todos jovens, tudo pela primeira vez, uma TV em Itajaí, era algo assim que tinha inimaginável, visita. Né? Inimaginável. Foi se a Universidade do Vale do Itajaí foi a virada de chave, como se usa hoje, para todo esse processo de progresso, de fazer essa convergência entre cidades co-irmãs, entre estados. A própria TV não foi diferente, porque nós tínhamos o rádio, né, a radiodifusora, né, a Clube. A Rádio Clube, com aquelas jingles, né, muito específicos, que a gente era adolescente. A TV fez isso. Ela abriu portas para que passasse, né, até vir a outra TV, até mesmo as TVs já consagradas, né, coligadas. Com certeza. TV, nossa, a gente assistia. Eu lembro que foi o ano que eu entrei no jornalismo. Certo. Né? Entrei no Jornal Estado. Aliás, eu comecei no Jornal do Povo, mas logo para o Estado, onde eu conheci a Jane, por intermédio dela acabei te conhecendo. Mas foi aquele ano de grande mudança, foi o ano que o Jornal Estado, na época, era o grande jornal de Santa Catarina. E ela uma grande jornalista. A Jane é um primor. É um fenômeno, é um primor de pessoa. Para um texto maravilhoso, ela que me ensinou Deus faz o livro, teu texto tem que ser conciso e claro. Exato. Né? Não usa adjetivos, não usa... E a humildade. Direto. E ela é literária, sem ela fazer, é incrível como ela consegue ser assim, amorosa. Os alunos tiveram grandes presentes com ela, né? Eu acho que a Jane assim, merece um prêmio. Com certeza. Pela vivência que ela teve. A trajetória. Exatamente, pelo número de profissionais que ela impactou positivamente. Concordo plenamente. Eu me incluo nesses, assim, sabe? Eu também. Somos amigas e irmãs. Foi o ano que surgiu a TV em Itajaí. Foi o ano de fundação do Diário Catarinense, que transformou, depois veio comprando todos os outros jornais, no final acabou sendo quase que um monopólio
né, na área de jornalismo Veja impresso. só, eu sou da segunda turma de Comunicação Social e Jornalismo da Federal e fui a última turma que aprendeu a redação em máquina de datilografia. Levei daqui uma máquina que não era manual, ela já era elétrica, mas a partir dali eles já colocaram na redação, que não era na ilha, né, era no Coqueiro, se eu não estou enganada, a redação do jornal, do Diário Catarinense, todos com computadores. Então nós estávamos o quê? Engatinhando. Engatinhando? Aqui era só máquina. Sim. A gente transmitia a matéria, trabalhava no estado, depois no Jornal de Santa Catarina, mandava a matéria para a matriz através do fax. Do fax. A gente... Não, do fax não, desculpa, do Telex. A gente saía da TV e vínhamos aqui na Telex, na Telesc, em frente ao para passar com aquela fitinha perfurada. Pequeno Anjo, para passar a matéria para Florianópolis. As matérias tidas como, olha, é assim, primeira mão, então era uma loucura. Tinha uma hora, perdeu aquela hora. Não chega mais a tempo. O furo era feito. Então, assim, era uma loucura, porque era uma gritaria só, né? Mas era mais charmoso, não era? Não parecia que tinha um outro sabor fazer jornalismo naquela época. Eu diria que a autenticidade. Eu acho que em tudo na vida, a autenticidade, o genuíno, ele é imbatível. Né? Aquilo que não é plastificado, aquilo que não eu acho que sempre, como pessoas, seremos diferentes, certo? Somos genes, né? Diferentes. Mas eu entendo que essa é genuíno, ele é muito mais, dá muito mais transparência. Eu acho que, por vezes, uma edição, por isso eu gosto tanto da edição que não faz o retoque. Mas ela, de fato, ela mostra o que aconteceu. Apenas você ajusta, né? Se você consegue, não é você colocar na boca aquilo que não disse, mexer na cor que não... Porque o telespectador merece, né? Eu acho, o telespectador, até mesmo aquele que faz a correção de um texto, ele precisa ser de excelência, porque você não pode alterar aquilo que não foi dito. Seria... Né, impugnar uma redação. Me entende? Então eu acho que é um tempo de glória. É um tempo de muita história. E tivemos várias pessoas que, mesmo sem formação, tinham essa competência de bem escrever, de comentar. Né? Mas como era muito mais informal, como não existia uma forma, eu vejo que passar pela faculdade, pelo aprendizado, faz-se necessário para você, a gente não tem como estar sempre à mercê. A gente precisa entrar num processo. Então, é claro, a forma como você administra é que vai fazer o diferencial de A e de B. Por que algumas impactam mais do que outras? Porque exatamente dão atenção ao que as pessoas falam, o que as pessoas entendem. E uma outra coisa interessante, a época em que não existiam assessorias de imprensa. Não, né? não. Nem a prefeitura tinha um serviço de comunicação social. Né? Então foi a nossa geração que começou a desbravar essa questão de dar essa assessoria, de ensinar. Acho que a universidade também, na época tinha o Emerson que... O Emerson fazia, o Emerson Gislande fazia para a reitoria, né? Para a reitoria. A reitoria da Depois Universidade. Isabel Mendes trabalhou comigo no Jornal de Santa Catarina. E foi também... Isabel anos e anos, né, de jornalismo. Então, as assessorias, eu creio que foram administrações assim que não são muito antigas, não. Sim. Foram administrações que começaram a colocar pequenos grupos, né, de como você tem alguém que você faça uma secretaria de comunicação, foram em governos muito recentes. Muito recentes. Nós trabalhamos juntos quando não era a Secretaria de Imprensa. Nós trabalhamos juntos na prefeitura, no governo Arnaldo Schmidt, quando era uma diretoria do gabinete. Sim, exatamente. Não existia uma Secretaria de Comunicação. Não. Assessoria de Imprensa, inclusive o nome do Departamento de Assessoria de Imprensa. Era assessoria de imprensa, tínhamos o Carlos Antônio. Que era o diretor. Você fazia toda essa parte de textos. De texto, copidescagem, e a gente estava nessa assessoria, depois fomos para o gabinete. Trabalhar com toda a parte redacional, junto ao gabinete e até o atendimento público, que é uma coisa também que a gente ao longo do tempo demonstrou interesse, gosto. Exatamente. Acho que as pessoas essa relação com as pessoas merecem, eu gosto. Eu acho que se relacionar é algo que me faz muito bem. Mas de repente tu saiu da TV? Eu saí da TV. Quanto tempo na TV? Da TV foi de 86 a 92. A 92. A 92. Daí eu fui
pensada para a área administrativa de um grande grupo. Fiz um teste, foi a primeira vez que eu me vi à frente de administrativo, né? Trabalhar no administrativo e bem focado, secretariar. E eu lembro que eu, assim, grosso modo, é claro, meu pai, né, meu saudoso pai, sempre gostou de agendas, ter agendas para não complicar, deixar de atender, e eu fazia, eu lembrava de anotar, porque eu já gostava, e eu fui fazer secretariar, né? Então, mas eu não me admitia, como que eu vou ser secretária se eu não passei por esta... Então, por essa formação. Mas tinha que... essa era, né? Então eu lembro que os diretores da época diziam assim, você terá um tempo, vamos nós nos adaptar. Se não der, e foram quase 20 anos neste grupo, porque eu fiz a parte... Hoje é Multilog, né? Primeiro foi a Porto Belo Transporte, Porto Belo. Depois fomos todos para a Refinadora Catarinense, aí viemos para a Multilog, né, Porto Seco. E fui desenvolvendo várias atividades, fui gerente administrativa lá na Refinadora, participei junto com... na área de assessoria de comunicação, da comunicação interna, que é uma comunicação muito difícil. Né? Como é que você vai, sem melindres, né? Sem achar que você tem informação e não passa, entendeu? A comunicação interna é algo... Que bom que ela existe, mas ela é complexa. De grandes empresas, grandes conglomerados. Foi um grande aprendizado. Eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de passar nas empresas em que passei, né? Desde... Né, o Grupo Porto Belo, estive no Grupo Pereira, eu leio esse Forte Comper, meu trabalho era atendimento ao cliente e foi algo assim de ensinamento grandiosíssimo, porque aquilo me deu, eu ainda trabalhava com a universidade dando aula, e daí é que eu me interessei em fazer uma especialização para organizar eventos. Faz 25 anos que eu organizo eventos públicos e privados. Né? Então, essa área sempre envolvendo pessoas. Eu não me imagino trancada numa sala, né? Mas assim, e a TV me deu oportunidade de, como você trabalha com a informação, de estar, até hoje, né? A gente participa lá do Grupo Só Pautas, formado por jornalistas, para estar inteirado e receber, né? Então, é uma área que a gente... Quer dizer, tu saiu da área, mas não perdeu o contato com o pessoal. Não. Inclusive, assim, familiarmente falando, né, eu diria que hoje a gente tem aí, são 3 meninas, né, 3 sobrinhas, um filho, então é um quarteto muito jovem, muito ligado, muito reto, e que eu acho que a minha família tem aquela máxima que diz, a família é o esteio, e né? Meus grandes apoiadores, apostas, sempre de mãos juntas, né? Pai e mãe, assim, que foram muito firmes. Aliás, tu falou do papai, mas já não comentou ainda que teu pai era Noemi Cruz, né? Foi um grande homem público de Itajaí, foi deputado por Itajaí durante 2 gestões. Conheci, trabalhei com ele, gente, mano, no trato com a gente. E ele gostava da imprensa. Eu era adolescente, eu lembro perfeitamente de várias situações. Eu entrevistei muitas vezes como deputado, como secretário. Ele tinha um respeito aos meus... Na época que tinha a CITA, eu acho que era o Pereira até que comandava. De Itajaí, sim. E eu lembro aquele movimento quando teve os angolanos vieram para Itajaí. Eu lembro que reuniões e reuniões na casa dos meus pais. Então, e a minha mãe sempre foi uma pessoa muito incrível, como ela sempre esteve... a espreita de manter essa relação, entendeu? Eram outros tempos, mas nós fomos ensinados assim, desde do ler, do escrever, para contar, né? Então meus pais sempre diziam, minha mãe era muito firme, dê 2 passos para trás para continuar a ir para frente, vamos com calma, né? E hoje eu sou a mais velha de um trio, né? Sou eu, o Sérgio e a Cris. E eu digo, é só biológico, porque vocês é que me fazem, são estimulantes. Hoje sou vovó, né? E essa é uma outra vertente. Isso aqui, o teu coração emana, né, uma alegria imensa, né? E saber que, por meio do Bernardo e da Juliana, está aí o Davi. Mas eu acho que eu tenho uma coisa do sangue que não quer parar. Eu me aposentei, continuo fazendo eventos,
Mas eu diria para ti que eu não... Hoje a nossa prioridade é nossa mãe está com 90 anos, com lucidez, conectada, muito conectada, mas é muito serena e foi mãezona, é vó, super vó. E hoje nossa prioridade na nossa rotina é cuidarmos da mãe. Então, a partir dos cuidados da mãe, nós temos todos os nossos outros prazeres. Meus irmãos na ativa profundamente, escola, estaleiro, mas a gente é a mãe. Então, a gente diz assim, e nem por isso nós não temos tempo para os nossos fazeres, para os nossos quereres, né? Então, essa é e a gente vai seguindo. Eu acho que a gente tendo, assim, o coração de que Deus, né? Deus está muito presente. Eu acho que a fé, ela nos eleva e nos conduz. Que bacana. Nós voltamos a conversar sobre isso. Sim. Porque já o pessoal já está... Opa! Da técnica está avisando a gente aqui que é hora de fazer um intervalo. Perfeito. Aí nós temos o apoio aqui do Instituto Crescer, que é um instituto que forma os jovens aprendizes, aprendizes, né? e tal, e eles estão com uma campanha para construir a série própria. Então eles conseguiram, eles conseguiram aí uma autorização do FIA para recolher verbas pelo FIA. Claro. Então a gente faz um convite para o empresariado, para as empresas aqui que forem fazer na sua declaração de imposto de renda, pode deduzir, pode indicar 1% do valor pago para esse projeto do Instituto Crescer, né? Isso é importante. Então ele é um apoiador nosso, inclusive agora no apoio, no nosso intervalo, eles vão dar um recadinho. Então a gente vai ouvir maravilha! Vamos ouvir o intervalo e a gente volta em seguida, tá certo? Não sai daí não, que o papo continua. E não se esqueça que amanhã é Dia Internacional da Mulher. Eu vou entrar nesse assunto com a Luciane também. Tá bom. A gente volta já. Ok. Estamos de volta com o programa Tribuna na TV nesse sábado, num bate-papo mais do que gostoso aqui com a Luciane Cruz. Sabias que Luciane, o nome Luciane, significa feita de coragem? Não. Eu estava pesquisando Luciane, eu aprendi o significado do nome Luciane, feita de coragem. Olha, acho que a minha mãe é que queria, eu gostava muito de uma música que a Luciane era a Luciane Franco, né? E tinha um filme francês e essa música era a Luciana, né? E no entanto, mas ela foi para Luciane, que era a que cantava. Luciana, sorriso de menina com os olhos de rainha. Lembro. Quer dizer, não sei se tu vai lembrar porque tu é muito mais jovem. Mas ela era a Luciana Franco e ela cantava a música e daí ficou a Luciane. E eu assumi esse nome, embora parece que quando chamam Luciene, ou é formal, ou então fiz alguma coisa. A mãe sempre principalmente chamava... mãe, né? O pai chama o nome completo. A mãe chamava, era Lucieninha, né? Lucianinha, mas Lu ficou o nome. Todo mundo, né? Chama. Todos, ficou essa... Ô Lu, olha, eu queria dar um recadinho também para você que está aí de casa. Claro. Que no próximo sábado, hoje é dia 7 e o próximo sábado é dia 14 de março. No próximo sábado vai estar acontecendo aqui no Salão Paroquial do bairro São João, o Bazar Solidário em prol da construção da Casa Santa Dulce dos Pobres, uma casa de contraturno que a ação social da Paróquia São João está construindo ali no bairro Amaruí para atender aquela região que vive em situação de vulnerabilidade social. Claro. E esse bazar vai ser não é um brechó, tá? São roupas de ponta de estoque, ou seja, roupas que nunca foram usadas, roupas novas, que saíram de fábrica às vezes com um fiozinho um pouquinho solto aqui. Por isso que vocês intitulam o bazar, né? Porque o brechó teve uso, o bazar... Aí a Caritas doou para eles, claro. Né? Então eles vão vender a preço muito acessível, né? São roupas, sapatos e acessórios, das 8 às 16 horas, né? Para quem quiser ir lá comprar, renovar seu guarda-roupa, vai ter coisa bastante boa, roupas novas. E todo o dinheiro arrecadado vai para a construção. Na íntegra vai para a casa da Santa Dulce. Santa Dulce dos Pobres, o prédio já está sendo erguido, está uma obra bonita, a gente está contribuindo como pode, né? Dando um apoio e você necessário. Participa também? Na verdade, eu tenho trabalho, eu dou aula de inglês
Claro. pela ação social. Certo. Né? São, por exemplo, a ação social emprestou uma estrutura, uma sala, e convidou alguns moradores aqui da região, né, que quiserem aprender inglês. É um curso de 1 ano, de inglês funcional, sabe aquele inglês para saber dizer quem é, de onde vem, quem vai. Claro. E a pessoa fica feliz porque ela conseguiu captar em tão pouco tempo, né, algumas coisas muito básicas para... Exatamente. Perfeito. Né? E eu trabalho com eles lá nesse sentido e, claro, né, as portas do programa Tribuna na TV são sempre abertas para qualquer boa iniciativa. Né? De repente, se eu tenho, Adilson, eu vou fazer um evento para outra coisa, já pode me avisar que a gente divulga também aqui, né? Assim, ó, sem custo, sem nada, realmente para querer ajudar para que a coisa dê certo. Com muita parcimônia, se me permite, claro. Eu abro só um pequeno parênteses. Sabe que há muito que eu e tantas outras amigas, essa iniciativa da gente, assim, fazer pelo outro, estar junto ao outro, não necessariamente fazer a foto, mas assim, como que a gente pode ajudar? E lá em 2023, a AMA nós nos inserimos, fomos fazer um pedágio, convidados a fazer um pedágio. E dali do pedágio vamos ser voluntária da AMA, e depois da voluntária da AMA ficamos por 2 anos e meio na área de eventos e comunicação e tal. E hoje nós temos um grupo que a gente intitulou Turma do Bem. Somos formada, é um grupo, são 40 mulheres, mas necessariamente não é vinculado a qualquer gênero A ou B, não, é um grupo aleatório e nós desenvolvemos trabalhos com entidades, com pessoa física, nós vamos buscar, nos procuram, então eu diria para ti que alenta a alma, a gente sabe que não é só na doação, a ideia é que você tenha projetos de desenvolver, virar essa chave para que ele possa fazer alguma coisa que lhe renda, entenda que é cidadão, entenda que ele tem um espaço, que ele não é invisível, né? Não é fácil, né? Porque as meninas têm muito claro assim, né? A gente não precisa, nós não somos uma entidade oficializada, mas a gente trabalha com todas as entidades que vêm nos procurar também, né? Então eu diria que a gente fazer um pouquinho, cada um fazendo, né? Eu acho que a gente consegue dar um outro olhar. Olha, é bom saber para criança, para adolescente, mas eu com certeza eu vou tomar a liberdade, né? Eu sei que a gente se reúne agora, começamos agora em março, vamos nos reunir para dar assim o nosso start para o ano de 2026 e vamos buscando. Tem ações que são doações, por exemplo, Sandy Palace faz um café colonial agora dia 11 de março, eu já estou fazendo, parece uma propaganda, mas não é. É Amor Próprio, que é uma entidade que, de combate ao câncer, e tudo reverte parte dessa renda, vai para a entidade. Então, ali elas também compram, outras pessoas compram, entendeu? Agora, tem outras ações que a gente vai buscar como desenvolver a parte de tecnologia. Então, vai um voluntário ensinar computação para adolescentes, jovens. Que bacana esse trabalho. É muito interessante, as pessoas se colocam assim à disposição. Desculpa, imagina. Desde já eu estou colocando, está no ar, estamos falando aqui ao vivo, e eu já estou colocando o programa Tribuna na TV como parceiro de vocês. Perfeito, obrigada. Precisou, obrigada. Adilson, tem tal assunto, vai acontecer tal evento. Claro. Eu acho que essa é a nossa função aqui como comunicadores, né, como a vida deu tanta coisa pra gente. Que está na hora da gente... Esse é o pensamento. Fomos, eu digo, nascemos numa família constituída, instituída, tivemos a possibilidade de estudar, fomos regrados sobre a ótica de uma linha cristã, assim, ser íntegro, procurar fazer ao outro, eu digo, aquilo que a gente mais deseja para a gente. Então, é uma necessidade, assim, a gente pode ir sempre alinhando essas possibilidades. E as pessoas têm muita liberdade, sabe? De trazer a ideia, de colocar. Não é algo assim que a gente tenha feito qualquer gerenciamento de uma diretoria. Não. Ela é informal, mas ela está tomando corpo. E já estamos partindo para o 3º ano, que nos deixa muito contentes. Que bacana. Parabéns a você e a todas as outras mulheres e todas as pessoas que estão participando desse movimento. Porque elas fazem acontecer. Que às vezes não é preciso ter uma instituição com presidente e vice-presidente para fazer a diferença. A gente sabe que a gente tem que se organizar para não perder datas, a gente quer sempre desenvolver o outro. E lá na região de Imaruí a gente também tem
um grupo, um projeto que a gente procura ajudar. Como ajudar, né? Tem Uhum. tantas instituições que fazem isso, então vamos lá. Eu tenho a felicidade de ser professor numa instituição dessas, que é o Parque Dom Bosco, uma instituição conhecidíssima em Itajaí, né? Reconhecida mundialmente. E faz a diferença. Faz. Eu fiquei, como a gente estava conversando nos bastidores, né? Eu continuei na prefeitura, eu continuei lá e entra governo, sai governo, a gente sai e volta nessa coisa, mas fiquei até no fim do ano retrasado, né? E a gente fazia o que podia. Mas eu me sinto tão feliz hoje também, fazendo profissionalmente uma coisa que é contato com... Ensinar o que eu sei, que é a língua inglesa, para as outras pessoas que não sabem. Eu acho que esse contato que a gente tem, e que nós vivemos em mundos diferentes, a gente não pode negar, seria piegas da nossa parte dizer que estamos enturmados. Não estamos. Nos causa surpresa, nos causa tristeza, nos faz pensar. Né? Agora, nunca deixar o que eu posso fazer. Né? Então, como dizia meu pai, primeiro pergunta o que faz, depois volta o que mais eu vou fazer. Nunca queiras tudo pronto, né? A coisa é arregaçar mangas e vamos lá. E é nesse contexto que a gente sai bem, porque a gente sabe que o pouquinho que a gente dá, com vários, fica muito. Né? Verdade. Então, hoje, agora o projeto é a gente ter alimentação. Imagina as pessoas vão ter alimentação. Essa coluna mesmo tem que fazer, como é que a gente vai se empenhar, como é que vai participar de projetos de empresas que eles estão fazendo hoje, troco solidário, né? O troco da amizade. O que é que precisa ter? As pessoas precisam estar organizadas contabilmente. Vamos lá, vamos ajudar. Se a gente tem essa possibilidade, conhece as pessoas, né? Às vezes consegue trocar falas. A Madre Teresa de Calcutá tinha um bordão, né? Ela dizia: gente, eu sei que o meu trabalho é uma gota só no oceano. É só uma gota no oceano. Mas se não fosse essa gota, o oceano seria um pouquinho menor. É verdade. Né? É verdade. Então, se cada um for uma gota, imagina o quanto que a gente não pode fazer. Eu assisti o filme da Madre Teresa, assisti, e esse filme sobre ela era isso mesmo. Ela era muito, né, até pequenininha, esquálida, né? Mas era de uma grandiosidade, um fenômeno. Lu, olha só, eu queria entrar aqui no assunto foi até que convidei, vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher? Sim. Né? Eu sempre pensei, até essa semana, que o Dia Internacional da Mulher tinha sido por causa daquele evento trágico, né, que foi vários incêndios em fábricas no início do século XX. E o mais conhecido desses foi o incêndio da fábrica de Triangle Shirtwaist, que realmente aconteceu no dia 25 de março de 1911, às 5 horas da tarde, que matou 146 trabalhadores, dos quais 125 mulheres e 21 homens. As fábricas empregavam 600 pessoas, a sua maioria mulheres, imigrantes judias e italianas, com idade de 13 e 23 anos. Esse para mim era um marco, porque sempre foi vendido isso. Mas eu fui buscar agora informações mais consistentes. Não foi bem isso. Isso foi tido como um dos fatores, né? Mas o movimento para a mulher mesmo foi um movimento que surgiu no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e direito ao voto. Né? Ou seja, as mulheres queriam ter influência, e para ter influência no mundo, infelizmente, a política é um meio, né? Mas a ideia de ter um dia da mulher celebrado no ano foi do Partido Socialista. Ele fez um encontro da Conferência de Mulheres Internacional Socialista em Copenhague em 1910, ou seja, 2 anos depois pela socialista alemã Clara Zetkin. Então se falou em Dia Internacional da Mulher, mas cada país comemorava o seu dia. Não tinha uma Porque as culturas são diferentes. Exatamente. Né? Mas, em 1975, a ONU declarou o ano de 1975 como o Ano da Mulher, o Ano Internacional da Mulher. E o dia 8 de março foi adotado como Dia Internacional da Mulher nas Nações Unidas. Então, isso é uma história que é só para contextualizar, ou seja, o Dia da Mulher não é uma coisa nova, não é uma coisa recente, é uma coisa que já vem lá do final do século XIX, início do século XX, né, e foi marcado por muitas conquistas. Né.
Mas, ao mesmo tempo, a gente vê hoje que ainda tem muito o que se conquistar, né? Infelizmente, eu acompanho no noticiário nacional o que a gente vê de violência hoje contra a mulher, violência doméstica. Parece que a coisa virou uma febre, virou uma mania, né, do homem se achar ainda superior à mulher, uma simples questão de gênero, né? Eu não, claro que assim, aquela questão, eu trouxe aqui, inclusive trouxe os angolanos que tu citou, né, a Graça, que é uma das líderes daquele grupo, um amor de pessoa, veio aqui, contou a história dela, li a história dela como menina e tal, né? A questão da igualdade racial, são temas que deviam estar extintos. Mas perceba, para o desenvolvimento, para que as coisas, para que haja esse processo de modernidade, de avanço, o homem, ele só entende guerreando. Porque a guerra é algo muito, muito, muito dos nossos antepassados. Ele não entende que na serenidade, na bondade, no conforto, na fala mansa, ele vai avançar. Então, e a mulher, sem a gente querer levantar aqui bandeiras de feminismo, nada disso, e a mulher precisou alterar essa voz grandemente, porque na composição física, a voz grave da mulher, nem de longe chega à voz menos grave do homem. Então, ou seja, ela precisou gritar muito, ela precisou demonstrar muito. Então, assim, há momentos em que você diz assim, mais vale eu estar à mercê, na beira da estrada, matinho na boca, e assim, o tempo passou, porque você não se inflama, você não se, eu diria que fica irritado, e você diz assim, o que eu estou fazendo diante disso que eu faço parte, né? Então, se a gente for, não é a gente querer fazer disso, coitada, o homem subjugar, nós precisamos um dos outros, independente de gênero, né? Mas assim, esse crescimento é um crescimento que de fato precisa passar por algo. Hoje se fala eu não venho de uma era da inteligência emocional, né? Essa inteligência emocional, através de muita tecnologia, né? É essa inteligência emocional que o homem precisa ter, e o homem na sua instância pessoa, né? Não necessariamente o gênero homem, para que a gente pudesse realmente, para que ele pudesse avançar. Então, a gente comemorar uma data que, de alguma forma, aqui no nosso Brasil é diferente do que é no Japão, onde você usa a burca, você vai fazer Dia Internacional. Não faz sentido, né? Não faz sentido, porque o fato de ter... Se a mulher não pode nem se mostrar... Deixar uma burca, você entende? Então, assim, tem que andar muito, mas tem que caminhar muito. Então, essa parada... hoje, num dos grupos, eu não tenho nada contra o grupo de WhatsApp, eu só não acho que a pessoa, por não ser vista, ela possa se alterar porque está num grupo de WhatsApp. Mas hoje, eu estava num dos grupos de escola, um colega que está muito distante, já hoje disse, meninas, fez uma mensagem, né, querida, pelo Dia Internacional da Mulher. E eu até falei a ele, eu agradeço o carinho teu de sempre, porque ele é muito perspicaz, né? Os meninos lembram dos aniversários de todos e tal. E eu disse, não é uma questão de gênero, mas é uma questão da gente saber discutir e respeitar sem ter que guerrear. E quando eu te digo guerrear, não é ir com armas, mas é vociferar, porque nós estamos no século XXI e daí você me diz que o feminicídio é a hora da vez. Como é que eu vou falar uma tragédia dessa? Entende? Em que não se fala, notícia, stand-by do stand-by, e assim, todos os dias, agora à luz do dia, né? No carro, ele não quer que saia com aquela roupa. Que propriedade... Absurdo. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa parada, esse dia, né, que se institucionalizou e que historicamente é muito bem costurado, é no sentido de assim, o que a gente está fazendo? O que nós não estamos fazendo? Sem acirrar
essa voz assim que urge essa guerra, né? Entende? Mas temos muito para caminhar. Acho que a nossa geração não vê essa. Se a gente imaginar o que a mulher sofreu, né? E outras questões, outras guerras também existem. Eu não compreendo, por exemplo, um jogo de futebol, agora é o jogador que está à mercê de sofrer a questão do racismo, né? Como Vinícius Júnior, por os que têm a necessidade quanto à acessibilidade, né? E daí dizer para mim assim, é uma graça, a pessoa, eu não consigo ver graça, né? naquele que tem a dificuldade na sua mobilidade. E você entende? Parece que a gente fica girando em torno. É uma ferida tão grande e ela não é nossa. Eu diria que teria muito mais sorriso, assim, teria muito mais um sentimento de, assim, de conquista, estivéssemos nós neste momento, porque eu sei que existem pessoas, homens sensíveis, mulheres sensíveis, mas é necessário a gente primeiro aprender que não precisa guiar para a gente ser melhor, porque é muito triste. Essa natureza humana, então, que a gente ainda está carregando, aquela coisa ancestral de querer se impor. Acho. Se a gente pensar assim, quer dizer, eu acho que a gente vem à antropologia, é muito, de uma maneira literal, para que você consiga inserir nesse contexto pessoas de todas as classes e com entendimentos diferenciados, até porque tiveram, né, a possibilidade de estudar um pouquinho mais ou menos, sem criar com isso o melhor e o pior. Mas tu me entendes, né? Como é que eu vou fazer entender que aquela mãe que tem 4, 5 filhos, que tem uma vida bem difícil, ela vai entender que o Dia Internacional é um dia de prestígio? Não vai entender, porque ela não está nessa constância. Mas eu acho que isso pode ser melhor, entendeu? Eu acho que a gente vê isso assim muito, muito claro. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que você tinha um lado operacional e o lado administrativo, né? Eu digo as áreas, não o lado. A área operacional e a área administrativa. Uma festa, uma confraternização, ela era muito mais vivaz e feliz e verdadeira quando ela não era do junto. Porque as pessoas não consolidam as mesmas vivências. Não adianta a gente querer fazer de conta. Fazer de conta, nem as fábulas, que antes eram... hoje em dia já não é mais. Não dizem mais. Concorda comigo? Então, assim, é muito difícil. Eu acho que é válido no sentido de você parar para pensar. Mas na minha casa, assim, eu vivo isso, assim, pai, mãe, irmão, primo, tem essa vivência, porque essa mulher não vai valorizar que existe um dia para ela. A gente gosta do mimo, quem não gosta? Quem não gosta do carinho, do abraço, do respeito? Isso é inerente a qualquer data. Não precisa ter data em calendário para se fazer urgir. Agora, tem que mexer. Ainda bem que tem aqueles que são corajosos e que, assim, e foram corajosas, né? Então, na Dinamarca, você olha a geografia daquele país, né? Você pega a Noruega, são a própria Alemanha, né? Eu digo, aonde a gente, estava vendo agora, assistindo, como deve ter assistido, a questão do campeonato mundial na neve, né? Eu digo, são heróis os nossos esportistas brasileiros, porque que natureza temos nós aqui, em termos de geografia, para sermos excelência? No esporte que nós não temos a mínima intimidade. Então, assim, o 12º, o 24º é uma boa colocação. Mas estar inserido num contexto em que você não nasceu, você entende? Então, assim, é isso que acontece com a mulher. Então, a gente, quando está de um lado mais confortável, a gente tem um olhar de amenidade. Então, eu acho muito difícil, eu entendo que me faz pensar, né? O que eu tenho da avó, né, que eu conheci, das avós, mulheres firmes. A família é firme. As mulheres não eram mulheres cordatas, né? As que já foram, as gerações que já foram, sempre mulheres que foram firmes. Sabiam o que queriam e se impunham. Sim, e daí, é claro, você tem essa relação, você casa, tem os seus parceiros, e a gente faz a gente fica pensando. Eu acho que ter essa chance, né, quando a mulher que menos tem, financeiramente falando, não significa que ela não tenha muita inteligência para mostrar. A experiência dela pode me fazer pensar e
eu dar um start. Até a gente encontra muito essa mulher, principalmente essa mulher em condição mais vulnerável, digamos assim, parece que ela é mais guerreira. Ou não, porque assim, ela sabe que não depende de não vou esperar. A gente vê, por exemplo, eu tenho um filho autista, né? E eu transito em grupos de autismo e as mães sofrem muito. Porque as mães se anulam? Elas se anulam, o marido, o pai, é autista por tua culpa. Quando ficam com ela dando apoio, tudo bem, mas em muitos casos os pais vão embora e deixam quem fica. Estive na AMA, né? Na Associação de Pais e Amigos dos Autistas, e uma coisa algo que sempre me chamou a atenção é diuturno. A presença da mãe, e as atividades e as responsabilidades que a mãe tem, porque é assim, a mãe não vai, ela se esquece, né? Salão, trabalhar. Acabou. Porque ele, o autista, necessita de uma presença de alguém que ele confie, que ele entenda, que confere aquilo que no interior dele, né? Às vezes nem é a mãe, né? Mas assim, alguém que está ali, essa pessoa é 24 horas. Realmente, se ele não dorme junto. Porque, então assim, sem a gente abrir, mas esta mãe sempre me chamou muita atenção, esta mulher. Esta mulher. Entendeu? Esta mulher. Porque quando fizemos, em Dia Internacional da Mulher, ter uma conversa, e muitas se emocionam, porque passam por aquilo, a gente toca numa situação muito latente. Então, é isso que eu digo, os grupos, sejam eles grupos de instituições, grupos políticos, eles é que vão ainda conseguir, a grosso modo, né, talvez, dar essa mudança. Tá certo. E vamos guerrear muito até lá, então. Eu entendo que a gente tendo essa possibilidade de fazer uma defesa com um discurso eminentemente forte, firme, né, coeso, como ensinou nossa grande Janinha, né, essa coesão, começo, meio e fim, né, objetivo, a gente chega. Mas é muita luta. Não dá pra gente fazer ali, não é de WhatsApp. Não é. Não, é de atitude mesmo, né? É muita. Ô Lu, tudo que é bom dura pouco, Lu. Nossa, que presente esse meu. Gente, eu estou muito feliz de ter batido esse papo contigo. Não vai ser a última vez, te garanto, porque eu já estou colocando o programa à disposição do teu grupo, lá do trabalho que vocês fazem aí, né? O programa está à disposição sempre que tu quiseres estar aqui, está de portas abertas. E muito, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que a gente entrou no tema agora, no segundo bloco, que a gente podia se estender aqui e levar a tarde toda, né? Mas infelizmente a gente tem compromisso com o horário. Olha, se me agradeces, eu não poderia, em hipótese alguma, te dizer assim, um obrigada mais caloroso, mais coração, porque sabes que eu sou falante, mas eu resisto, né, a me expor, vamos lá, eu falei, como que eu vou dizer não pro Adilcinho? Porque eu me dou o direito de chamar o Adilcinho, né, o nosso querido Adilson Amaral. Então, assim, eu fiquei muito feliz, mais feliz ainda em saber esse voo que tu estás dando continuidade, né, pela pessoa que tu és, sensível, amoroso, capaz, e temos muito. A gente está sempre à disposição. As meninas, assim, que estão juntas, né, nessa caminhada, todas as pessoas, né, que a gente conhece, que a gente faz amizade, eu sou muito grata, porque eu acho que nada melhor do que a gente ter ao lado da gente pessoas que nos ensinam, que nos abraçam, né, e que essa possibilidade a gente tem. Então, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Revivi, assim, momentos que me foram gloriosos. Que bom. Que muito me ensinaram. E tu és uma pessoa que eu trago no coração. Obrigado. Obrigada. Também. Valeu? Te agradeço muito. Deixa eu te dar um aqui, ó. Valeu. Beijo grande. Beijo. Gente, e nesse clima de amizade, nesse clima de que se a gente procure melhorar, se procure ser o melhor mesmo, que eu desejo a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres, né, que seja marcado, assim, com muito presente, mas com muita reflexão também, né? E com o apoio do Instituto Crescer, nós voltamos no próximo sábado com mais um Tribuna na TV. Eu vejo vocês lá. Um beijo. Valeu. Muito obrigada.